Nós temos uma moda muito grande com o corte de glúten na dieta e a associação com um monte de coisas. Mas, realmente temos pessoas que têm intolerância a glúten? Não. O nome certo é alergia ao glúten, que é uma proteína. Nós temos alguns mitos e verdades, tá, sobre o glúten e sobre a doença celíaca. Isso é uma doença. Então vamos no vídeo de hoje, nesses 10 mitos e verdades. Por favor, clique no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o número 10 é: a doença celíaca é uma alergia alimentar, como eu disse. Será também? Também não, isso também é um mito. Quando a gente fala academicamente de uma alergia alimentar, a gente está falando algo de uma resposta aguda muito rápida. Então temos pessoas que têm alergia, por exemplo, ao amendoim. Consome o amendoim e rapidamente começa a sentir falta de ar e alguns distúrbios que a pessoa fica confusa e até mesmo ser fatal em questão de segundos ou minutos. Não é o caso do glúten para quem é celíaco. Um celíaco, ao consumir glúten, ele não experimenta isso. Porém, é algo mais modesto, mais tranquilo, às vezes até mesmo mais silencioso no começo. E com o tempo vem piorando. Número 9. A sensibilidade ao glúten é a mesma coisa que a doença celíaca. Mito também. Nós temos pessoas que são celíacas, essas pessoas experimentam coisas muito ruins quando você consome o glúten. E nós temos pessoas que são sensíveis, que elas não têm problemas intestinais com isso, mas também experimentam desconforto a ingerir o glúten. De qualquer forma, nos dois quadros, a gente corta o glúten da dieta. Número 7. A doença celíaca ela pode surgir depois, né? Então, a pessoa é normal, tranquilo, e aí do nada ela vira alérgica ao glúten. Quer dizer que ela começou a seguir blogueira e aderir modas e... Não, isso realmente pode acontecer, tá, pessoal? Aqui é verdade. Você pode simplesmente não ter problema nenhum com o glúten na sua vida e, de repente, você começa a ter e você tem que seguir as normas para que você tenha uma dignidade de vida. Porém, é fato que a maior parte das pessoas vai desenvolver isso logo quando é bebê. Então pega ali o bebezinho, 1, 2 anos, de repente experimenta alguma coisa com glúten, um macarrãozinho, reage mal, então tá ali doença celíaca pro resto da vida. Mas tem gente que desenvolve até na terceira idade, eu já vi, tá? Já atendi uma aluna que na terceira idade me relatou que desenvolveu. Número 6, a doença celíaca causa apenas sintomas digestivos. Esse é um outro mito também. Estamos aqui há tanto tempo falando do celíaco e até agora não falamos dos sintomas. Então vamos lá. Sintomas que um celíaco pode ter gastrointestinais: dor abdominal, constipação, gases, diarreia, perda de peso, porque a diarreia, enfim, vai fazer você perder nutrientes. Porém, isso pode ir mais adiante. Um celíaco, quando começa a consumir glúten na sua dieta, experimenta isso, de repente até num grau leve, um pouco mais silencioso, como eu disse, só que aí você vai ver ele tá anêmico. E aí, superficialmente, vamos dar um pouquinho de ferro para ele? Não. Às vezes é cortar o glúten. Existe algo que se chama dermatite epirtiforme, que são um tipo de umas lesões, umas bolhas na pele. Isso também um celíaco pode encarar quando ingere. Isso pode dar na boca. Por você ter diarreias e perder nutrientes, você pode sentir um cansaço anormal. Cansaço que também pode vir, obviamente, da anemia. Dor na articulação, no caso das mulheres, menstruação irregular. E até mesmo formigamento em extremidades, na mão e nos pés. Então olha só o tanto de coisa que um celíaco pode encarar quando consome o glúten. Mas se você não for celíaco, fica tranquilo, você não vai ter nada disso. E esse é o número 5. Leandrão, eu consumo glúten e sinto, formigamento na mão. Bom, você pode ter um problema circulatório e você consome pão, por um acaso. Então, pessoal, esse tipo de diagnóstico precipitado não é legal. Claro, pô, Leandrão, você falou dessa lista aí, tem uns 4, 5 que me compete aí. O que você acha de eu fazer um testinho? Tranquilo, porque a gente pode viver sem o glúten. Então, caso você seja supersticioso, caso você não queira consumir glúten na sua dieta, caso você queira fazer um teste, você não vai ter perda nenhuma. Então faz o teu teste em casa, mas não se diz que é celíaco assim do nada. Número 4. Quem tem celíaco na família tem mais chance de ser um. É verdade. O cunho genético parece ser o maior fator determinante para celíacos. Então, vamos dizer que seu pai e sua mãe sejam.
e você não desenvolveu, mas na vida adulta você começa a assistir esse vídeo e falar, caramba, tá estranho. Pois bem, saiba que você pode ter desenvolvido e você tem uma chance muito maior do que outras pessoas. Leandro, mas por que desenvolve isso na fase adulta? Bom, nós temos algumas coisas, algumas são meio obscuras até hoje para a academia. Quando eu falo academia, eu estou dizendo não a academia que os meus alunos frequentam, mas uma academia de estudos acadêmicos. Mas, por exemplo, diabetes tipo 1 pode levar, doenças da tireoide. Então, assim, temos algumas coisas que surgem durante a vida e podem levar a esse quadro. Número 3. Leandrão, sou celíaco e tal, mas também é tranquilo. Muito terrorismo. Ah, dá uma diarreia ali, outra aqui. Mas não dá nada, eu continuo comendo. Olha, eu sinto em lhe dizer, ou pelo contrário, obrigado pelo privilégio de me ouvir aqui, mas você está enganado. Por quê? Porque se você ficar forçando a barra, isso pode te trazer problemas sim, tá? Inclusive alguns cânceres são ligados a justamente o celíaco consumir o glúten. Então, câncer intestinal, tá? Mulher pode ter aborto, osteoporose, desnutrição e até mesmo problemas neurológicos, como por exemplo a epilepsia, tem estudos ligados. Número 2. Beleza, Leandrão, mas como é que eu resolvo isso aí? Sou celíaco, como é que eu me curo? Tem cura? Me falaram que tem. Não tem. É uma doença autoimune, logo você não vai curar a doença celíaca. Você precisa entrar em restrição da ingestão do glúten para o resto da sua vida. Número 1. Os celíacos podem ingerir glúten em pequenas quantidades. Não, pessoal, infelizmente não. Isso é um mito, tá? Se você é alérgico, o adequado é que você corte 100% da sua vida. Ah, mas e num dia do lixo e tal? Olha, nada é melhor do que quase nada neste sentido. E por um acaso agora eu percebi que eu deixei faltando um na lista, então eu vou encaixar ele agora, que é o número que ficou para trás aí. O editor vai escrever aqui do lado, ele vai escrever assim, eu não. Celíacos devem evitar, por exemplo, produtos cosméticos que têm glúten na sua fórmula. Mais ou menos. Esses produtos de uso tópico e coisas desse sentido não tem problema nenhum, a menos que você ingira eles, claro. Leandrão, mas eu não vou ingerir um creme? Isso. Mas, por exemplo, um batom, no caso da mulher, às vezes ela pode cair na saliva, engolir um pouquinho, e isso não é legal. Então, você que tem essa doença celíaca, verifique coisas que podem cair na sua boca e ir para o seu trato gastrodigestório e evite. Mas maquiagem, shampoo, hidratante, isso aí tranquilo, né? Normalmente não vai cair ali via oral. Por incrível que pareça, pessoal, eu vejo bastante a doença celíaca e a intolerância à lactose de forma concomitante no mesmo indivíduo. É bem curioso, muitos acompanham as duas restrições ao mesmo tempo. Então, eu vou linkar aqui nesse vídeo o vídeo sobre intolerância à lactose.